de o conceito de emoção. É muito interessante porque a gente vai ver na análise transacional essa discussão sobre as emoções. A gente vai ver uma discussão, isso ficou muito mais divulgado depois daquele filme Divertidamente, onde já se trabalha uma abordagem de um outro psicólogo em que ele traz o conceito de 7 emoções, né? O, a, o medo, a raiva, a tristeza, o nojo, a alegria, a surpresa e o desprezo. Essas 7 emoções são abordadas no filme. Todo mundo vê 6. O elefantinho perdido, lá, ele carrega 2 emoções, não apenas uma. A surpresa, que ele é, então, o amigo imaginário, e o desprezo. Ele foi desprezado, foi abandonado na vida daquela menininha. E o Ekman, quando trabalha essa teoria, ele agrega algumas emoções. Quando a gente vai no Berg, que é da análise transacional, ele fala de 5 emoções. Mas o que é curioso é que quando o Berg trabalha esse conceito de emoções, ele pega em Freud o conceito de emoções prazerosas e desprazerosas. E ele classifica a existência de 5 emoções, né? Desprazerosas, a tristeza, desculpe, prazerosas, a alegria e o afeto. Ele coloca o afeto como uma emoção. Aí não é esse afeto aquilo que me afeta, aquilo que toca em mim, o afeto ligado às catexias, mas é o afeto ligado ao pertencimento, a noção de pertencer a um grupo. Então, emoções prazerosas, e coloca as emoções desprazerosas como tristeza, medo e raiva. Essas são as 5 emoções que o Berg trabalha na análise transacional. Ele tem toda a teoria dele das máscaras, dos papéis que são desempenhados. Mas uma coisa muito interessante que o Berg vai falar é sobre as emoções disfarce. As emoções que são proibidas em alguns núcleos familiares. E sendo proibidas nos núcleos familiares, elas precisam vir. Esse é o tema que eu quero pegar de gancho para a gente começar a ver esse capítulo Emoções Inconscientes. Para o Berg, as emoções proibidas, elas virão, mas para poderem vir, elas se disfarçarão de emoções lícitas. Então a gente vai ver aquelas pessoas que, ao ficarem com raiva, por exemplo, começam a dar risada. E aí as pessoas pensam, ela está com raiva ou ela está dando risada, né? Alguns descrevem assim, não, e quando eu fico nervoso, eu fico alegre. Então, assim, as emoções são codificadas no nosso... Essas emoções que a análise transacional trabalha, elas são codificadas na história da pessoa, elas têm um porquê. Então, não é apenas um reflexo neurológico. A gente vai ver essa discussão principalmente depois do filme O Coringa, as redes sociais, o pessoal da psicanálise, da psicologia começou a discutir muito sobre pessoas que dão risada sem estarem alegres, né? Esse processo que é simplesmente os músculos fazendo esse papel de dar risada, onde a pessoa, na verdade, está no processo de sofrimento. Mas o que Freud trabalha por emoções é que no sentido bem primitivo, inclusive ele usa essa palavra, né? Emoções primevas. Ele começa a discutir sobre a inconsciência das emoções. Ele começa a dizer assim, aquilo que eu sinto é algo do qual eu não... A gente já tem montado aqui o conceito de inconsciente. Então, o livro todo, essa obra toda é sobre o inconsciente, mas ele já montou esse conceito da inconsciência. Ele já trabalhou no último capítulo a topografia, né? Que o inconsciente, a nossa psique, a nossa mente, está situada no lugar, mas não é no corpo. Eu não posso buscá-la no cérebro, não posso buscar na minha mente. Não situa no corpo. É algo psíquico que é gerado a partir do corpo. Ele já discutiu toda essa temática. Mas agora ele começa a trazer a seguinte pergunta, olha como é a seguinte questão, ele começa assim: limitamos a apreciação anterior a ideias, foi o capítulo anterior. Ele fala que as ideias são inconscientes. Ele trabalhou esse conceito de que as ideias, isso revendo, né? As ideias inconscientes, elas não virão traduzidas, transportadas do jeito que são para a consciência, mas elas serão lidas a partir da consciência. Nesse processo de eu fazer a leitura, eu crio um novo registro. Mas ele vai testar agora. Será que eu posso dizer isso, a mesma coisa, com respeito ao sentimento, às emoções? Eu simplesmente traduzo, eu crio um novo registro? Essa que começa a ser a discussão dele. Ele falou, olha, no passado a gente falou de ideias, no capítulo anterior. Agora podemos levantar uma nova questão cujas respostas se destinam a contribuir para a elucidação dos nossos conceitos teóricos. Dissemos que há ideias conscientes e inconscientes. Então, quando ele colocou isso, lembra? A ideia inconsciente
ao ser compreendida pelo ser falante, por esse sujeito, esse ser que lhe falta, que dá conta disso, esse ser que dá conta de sofrer a frustração e reconhecer a sua frustração, ele registra novamente a mesma ideia. E ao fazer esse registro, Freud vai dizer em vários textos que ele cria aquilo que chama de memórias encobridoras. Ele de novo monta uma ideia. E é por isso que não adianta a gente sair buscando no paciente a realidade, aquilo que de fato aconteceu. Por isso que a busca do psicanalista não é a busca pela verdade. Nós não temos essa gana, esse desejo, eu preciso entender a verdade, o que de fato aconteceu na história do paciente, o que de fato o paciente registrou, porque aí eu tenho essa ideia consciente. Então, por isso ele vai dizer, existem as minhas ideias inconscientes, que permanecem no mundo inconsciente, e existem as minhas ideias que são conscientes. Contudo, haverá também impulsos instintuais, emoções e sentimentos inconscientes. Ou, nesse caso, não terá sentido formar combinações desse tipo. Diz assim, bom, se eu tenho ideia inconsciente e eu tenho ideia consciente, elas estão em dois registros, eu também tenho isso nesses outros mundos, na questão do instinto, das emoções e dos meus sentimentos. Bom, vamos fazer só um apêndicezinho aqui, a palavra emoção. A palavra moção significa movimento. A palavra emoção significa um movimento para fora, um movimento que se expressa. A emoção é muito sinônima de expressão. Então, quando a gente fala de pessoas conterem suas emoções, a gente fala de uma impossibilidade, a gente fala de um ato de segurar um espirro. Você pode até disfarçá-lo, fingir que não espirrou, aprender a espirrar para dentro, e isso prejudica muito até os próprios órgãos internos. Algumas pessoas deslocam o olho, deslocam outras partes. Há um caso de uma pessoa que tem uma fratura no rosto. Foi ao médico para descobrir por que fraturou a face. E o médico descobriu que ele tinha espirrado. Quer dizer, a força de um espirro, o qual ele não sentiu, teve que espirrar para dentro, isso trouxe uma mudança, né, óssea, caso talvez raro ou não, isso é um caso médico, mas a gente percebe a força disso. Agora, imagina, a expressão é algo que eu posso tentar disfarçar. E Freud diz assim: eu tenho os meus instintos, eu tenho aquilo que é inconsciente, eu tenho as minhas emoções, aquilo que é uma expressão desse movimento pulsional, que lida, a forma como se lida com a frustração. E eu tenho os meus sentimentos, eles são também em dois registros. E aí ele diz assim: de fato, sou da opinião de que a antítese entre consciente e inconsciente não se aplica aos instintos. Então, ele diz assim: os instintos não caminham na minha psique. Ele está tirando aí a questão instintual. Tem o texto que é o texto é Introdução ao Narcisismo. Ele fala da questão do instinto do eu, instinto do ego. E ele fala dessa construção naquela que nós nascemos e naquela construção do nosso ego que inicia a partir dela, mas cria um processo libidinal. Então ele diz assim, um instinto nunca pode se tornar objeto da consciência. Só a ideia que o representa pode. Então ele já, se você, o instinto pode ser inconsciente, no momento em que eu trago para a consciência, eu não tenho mais a consciência instintual, eu tenho uma ideia. Então, tudo que eu chamar isso que eu fiz foi meu instinto. Bom, se eu construir uma ideia a partir disso, eu não tenho instinto, agora eu tenho uma ideia, é isso que ele está dizendo. E aí eu tenho uma palavra que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, ligada à questão das catexias, que é a representabilidade. Então, Freud traz aqui, olha, só a ideia que o representa pode. Além disso, mesmo no inconsciente, um instinto não pode ser representado de outra forma a não ser por outra ideia. Um instinto não pode ser representado de outra forma a não ser por uma ideia. Quer dizer, o que eu poderia conhecer do instinto? Aquilo que eu representasse como sendo ele. Mas se eu fizer isso, eu Professor, caminhei no conceito da ideia. Pode falar, Samuel. Luiz Otávio. Assim, Luísa, tá. Pois não, pode falar. Sim, só uma observação, até por questão de entendimento. Eu li Sim. alguma coisa e emoções e instinto, né? Só essa questão para a questão de explicação mesmo. Uhum. Então, emoções, instinto.
Aí isso trouxe que as emoções, né, tristeza, etc e tal, e aí o senhor falou sobre instinto. Uhum. Não são sinônimos essas questões em Não. alguns momentos na visão? É isso que ele coloca aqui, não. O que é instintual, ele diferencia o que é instinto do que é pulsional. É isso que ele quer trabalhar o conceito de humanização. Os animais vivem uma vida instintual. Os animais, no instinto, eles se resolvem. Existe um gasto completo do instinto. O instinto materno do animal, quando ele acaba, ele acaba. O cachorro é mãe, enquanto o instinto o leva àquele processo de mãe, por uma questão química, bioquímica, etc. No momento que acabou aquilo, ele não é mais mãe. Ele pode matar o próprio filhote. Ele não carrega isso. Ele não houve uma construção de vamos chamar de paralelo, que determinaria a existência de uma mente. Então, o que é instinto é algo que é impulsionado de forma já codificada, em que eu obedeço aquele padrão. Então ele diz assim: disso eu não tenho consciência, eu faço de forma instintual. Isso é o meu lado animal. As emoções já serão expressões ligadas à minha frustração. Então ele vai chegar daqui a pouquinho a parte do texto que ele vai deixar. Ele está construindo parte a parte. Então primeiro ele diz assim: olha, o instinto, quando ele vem para a minha consciência, ele é o quê? Ele é a ideia. Então quando eu falo assim, ó, aí tem o instinto de preservação. Bom, aí eu criei uma ideia de preservação. E aí na minha cultura, não é a minha cultura é, social, a minha cultura interna, minha ambientação, minha forma psíquica de ver a vida. Vou colocar como sinônimo dessa cultura, minha realidade psíquica, ela cria as possibilidades ou não de frustração. As minhas emoções estarão ligadas a isso. A questão instintual, ela não está ligada a isso. A questão instintual, quando ela vem nesses conceitos, ela vira ideia. A ideia sai do mundo inconsciente e ela tem um novo registro no mundo consciente. E não é igual, é uma leitura. A minha ideia é uma interpretação da outra ideia. De forma que a ideia inconsciente nunca será acessível porque ela foi represada. Então, ela não é inacessível porque tem um proibido. É inacessível porque eu não tenho um código-fonte. Eu não consigo acessar. Então, todas as vezes que eu vou acessar, eu acesso uma interpretação dessa ideia. E aí a gente vai ver, ele está precisando dessa construção para a gente compreender o que gera angústia em nós mesmos. Nós não conseguimos nos entender, porque nós não damos conta de compreender esse mundo que é inconsciente. E somos nós mesmos. Então, assim, aquilo que é consciente, isso ele já trabalhou no capítulo anterior, aquilo que é consciente só lida com o que é consciente. Ao tentar ler o inconsciente, ele transporta, ele traduz. Então, com a ideia, ele fez um novo registro. E os instintos? Não fez um novo registro. Então, ele já afirmou: o instinto é inconsciente. Ah, mas o que eu carrego do instinto? Ele é uma ideia. Por ser uma ideia, o instinto permaneceu inconsciente. Então, o instinto é afeito à minha inconsciência. Isso é emoção? É dentro do que você perguntou, tá, Luiz? É emoção? Não é emoção. Ele vai deixar mais claro daqui a pouco que é emoção. Ficou um pouquinho mais claro? Ficou assim, é aquela questão de familiarizar-se com a própria disciplina, né? Porque não adianta, às Sim. vezes, a gente querer, porque o que acontece? A ideia, o que eu consegui captar, né, algumas leituras, né, foi o seguinte, que essa questão da emoção, ela está lá no inconsciente, estou falando de emoção mesmo, emoção está Uhum. lá no inconsciente, certo? No meu entender, cabe ao profissional, ao psicanalista, a decodificação, às vezes, dessas emoções. O que eu consegui captar? Por exemplo, numa criança que tem um trauma de tristeza, etc., tal, lá está no inconsciente armazenado, e aí, me corrija se eu entendi errado. Aí, ela faz essa releitura lá, o consciente busca lá do inconsciente, faz aquela coisa toda, só que aquele momento que ela viveu essa tristeza, essa emoção lá atrás, né, ela se difere totalmente do momento que ela está vivendo. Por isso, aquela questão da imagem, que a gente comentou lá na aula passada, e a decodificação disso, eu acho que caberia muito mais ao profissional, né, de decodificar essa ideia, porque ela não vem original, conforme já falamos. Uhum. No meu entender, esse instinto, em alguns momentos, por isso que eu fiz a pergunta,
ele estaria ligado a esse sinônimo. Quando ele está no consciente, mesmo quando ele traz, se torna ideia. Não sei se eu me tornei claro. Olha, o que você está falando, olha esse próximo capítulo, para ver se entra exatamente o que você está falando. Se o instinto não se prendeu a uma ideia, ou não se manifestou como estado afetivo, nada podemos conhecer sobre ele. Então, por exemplo, eu tenho o meu instinto. Eu quero conhecer o meu instinto, aquilo que é instintual, aquilo que é espontâneo, aquilo que surge como uma demanda da minha própria natureza. Eu só vou conhecê-lo se ele se prender a uma ideia, porque o meu inconsciente não trabalha com essa linguagem, mas com a noção de uma ideia. Então, ele traz esse conceito de ideia para a consciência. Então, tudo que eu conheço do meu instinto é porque ele se prendeu a uma ideia, então eu conheci a ideia. Como a ideia é um novo registro, não é o mesmo registro da inconsciência, então, na verdade, eu não conheci nada. Eu conheci uma expressão que me foi dada na leitura que eu faço de mim mesmo. Aí você está certinho quando você coloca assim que o analista é aquele que vai ajudar a decodificar. Ele não vai decodificar, ele vai ajudar o paciente a se decodificar, mas não do instinto, mas da ideia que o instinto se vinculou. Então, muitos instintos eu não tenho nem acesso a ele. Eu até dei uma lida, achei interessante, sobre a questão do consciente único, né? Que seria do paciente, o seu, ele se condensa no sentido de conseguir interpretar aquilo ali, entendeu? É como emprestar o eu, né? Seria essa ideia. Isso. Esse processo transferencial, né? Isso. Perfeito. Ok? Eu acho que na continuidade aqui, isso que você colocou vai ficar um pouquinho mais claro. Porque ele coloca, olha, ele vai trabalhar novos conceitos, porque ele caminha nessa discussão. Lembra que Freud é bem didático, então ele pegou, ele já propôs, já lançou no comecinho a proposta dele, e aí ele disse, olha, a ideia tem o registro no inconsciente e um outro registro no consciente. E o instinto, ele já deixou claro, não. O instinto só vem para o consciente se ele aderir a uma ideia, aí o caminho é o mesmo. Ele aderiu a uma ideia, a ideia é inconsciente. Essa ideia é relida no consciente. E nessa releitura é que eu tenho a noção instintual. Aí ele vai falar de impulso instintual inconsciente. E impulso, ou de impulso instintual reprimido. Ele fala, não obstante, quando falamos de um impulso instintual inconsciente ou reprimido, a imprecisão da fraseologia é inofensiva. Podemos apenas referir-nos a um impulso instintual cuja representação ideacional é inconsciente. Então ele já está deixando claro assim, se eu falo de impulso instintual, ele já é inconsciente. Eu não preciso falar que é inconsciente, que é reprimido, ele está lá no mundo do reprimido. Então, ideacional, ela é inconsciente, pois nada mais entra em consideração. Devemos esperar que a resposta à questão dos sentimentos, emoções e afetos inconscientes seja dada com igual facilidade. Então, ele fecha aqui a discussão sobre o impulso instintual. Ele diz, olha, ele está lá, ele está ligado, porque aqui ele está trabalhando a construção do conceito de pulsão. Então, por exemplo, quando eu digo que eu sou um ser pulsional, o que é isso? O que é ser um ser pulsional? Minha pulsão de vida, opa, percebe? Eu tive que emprestar uma ideia de vida. Não, minha pulsão de morte, eu tive que emprestar uma ideia de morte. A pulsão é algo que está no conceito da inconsciência, esse instinto, então esse impulso instintual, que depois vai ter essa construção humana, ele vai depois recusar a noção de instinto na questão do ser humano e vai colocá-lo como pulsão, o Trieb, né, do alemão, ele vai colocar essa noção de algo que nasce e existe no inconsciente, e ao vir na transposição para o mundo da consciência, é porque agora ele está trazendo uma construção, no capítulo 3 ele vai falar de dinâmica. Primeiro ele construiu a topografia do inconsciente. Agora ele quer trabalhar esse conceito daquilo que escapa do inconsciente, porque vai trabalhar da dinâmica, as angústias que as pessoas sofrem. Por que as pessoas querem aquilo que não querem? A gente brinca com a palavra querem o que desejam, não querem o que desejam. Por que tem essa angústia? Porque existe algo dentro de nós que é pulsional e que só vem para o outro lado se ele aderir a uma ideia. O que não há uma ideia sobre isso é reprimido de novo, mas não volta a ser reprimido como uma pulsão. A ideia é reprimida. A ideia que veio daquela pulsão ela é reprimida.
e não a pulsão. A pulsão não pode ser reprimida. E daí ele vai dizer assim: será que eu vou ligado ao sentimento, emoção e afeto, eu vou ter essa mesma facilidade? Aí ele começa a discutir. Então vamos ver sobre emoção. Por isso que eu falei, Freud é muito didático. Então ele já propôs: olha, vou falar de instinto, pulsão, sentimento e afeto. Já trabalhei ideia. Ele segue o mesmo conceito? Ele já falou: ó, instinto, não. Instinto eu tenho no ser humano essa pulsão instintual. Ela é inconsciente. Então eu não tenho que perguntar se ela é reprimida ou não é reprimida. Eu não reprimo a pulsão. Não, eu não reprimo a pulsão. Eu não recalco a pulsão. A pulsão é aquilo que escapa do inconsciente e, ao escapar, adquire uma roupa de uma ideia. É isso que ele postulou. Agora ele vai seguir adiante. Por certo, faz parte da natureza de uma emoção que estejamos conscientes dela, isto é, que ela se torne conhecida pela criança. Olha o que você colocou, Luiz, agora há pouco. O processo da análise é um processo de decifração, você usou outra palavra, mas de decifrar. Decodificação. Decodificação, isso. De decodificação do que se sente. Freud está dizendo isso, olha, é uma crença, há uma noção de que a emoção ela é consciente. Então, quando eu me emociono, é algo do qual eu tenho que ter noção do que eu estou fazendo. É isso que ele está colocando exatamente o que se colocou antes. Por certo, faz parte da natureza de uma emoção que estejamos conscientes dela. Assim, a possibilidade do atributo da inconsciência seria completamente excluída no tocante às emoções e sentimentos e afetos. Ele diz assim: então, esses elementos, emoção, sentimento e afeto, não seriam do inconsciente. Então, qual é o material? Lembra, antes ele construiu a topografia, agora ele está dizendo, qual é o elemento básico do inconsciente? Pulsão instintual. Isso é elemento do inconsciente. É por isso que quando eu tento, eu vou interpretar o meu inconsciente. Quando a gente vai num hipnólogo, e o hipnólogo não é psicanalista, se ele é psicanalista, não tem problema nenhum na linguagem, mas se ele não é psicanalista, ele talvez diga que vai compreender o seu inconsciente, ele vai usar a palavra subconsciente, não é da mesma forma como o psicanalista interpreta o inconsciente. Eu não consigo acessar o meu inconsciente, porque lá eu só tenho ideias do inconsciente, que só terão sentido quando virem para o consciente, e aí será consciência. Então, tudo que eu consigo decifrar do meu inconsciente são expressões. A expressão é uma emoção. Então ele vai dizer isso. Bom, o que constrói então o meu outro lado? Na minha tópica. Lembra, ele já construiu a tópica. Na tópica, o mundo é construído de consciência e inconsciência. A minha psique, meu mundo psíquico. Esse meu mundo psíquico, essa minha realidade psíquica, é consciência e inconsciência. Ok, a minha consciência, eu tenho aquela que foi recalcada e eu tenho aquela que é latente e eu tenho aquela que é reprimida. Bom, da reprimida eu não consigo acessar. A latente eu posso acessar. Aí ele diz, bom, aquela que está reprimida, o que constrói isso? São histórias, enredos, os meus traumas estão construídos como uma narrativa completa? Não. Lá eu tenho representações. Então o meu mundo caminha pela mesma forma como os sonhos caminham, cheio de imagens carregadas de representabilidade. E é por isso que quando eu vou interpretar o sonho, porque o termômetro, a expressão do meu inconsciente é por meio dos sonhos, é um caminho que ele achou para poder interpretar. Então, eu não posso interpretá-lo como um enredo, uma historinha bem montada. Isso já é a interpretação. Então, por exemplo, quando alguém conta o sonho, eu sonhei que eu estava andando pelas ruas de São Paulo e, de repente, me encontrei com uma multidão, todo mundo ali era japonês. Quer dizer, olha, eu não, essa historinha que eu estou contando, ela não tem relevância nenhuma. Eu empresto ela de um filme, de uma novela, do que aconteceu no meu dia a dia. São roupas que eu empresto para poder dar sentido às ideias do meu inconsciente que se aderiram e vieram e foram registradas novamente. Então, houve um novo registro na minha consciência. E nesse novo registro eu precisei dar uma roupa. Então, é isso que ele está colocando. A emoção
O sentimento e o afeto. Bom, agora vamos discutir. Ele diz: na prática psicanalítica, porém, estamos habituados a falar de amor, ódio, etc., como inconscientes. Quer dizer, as pessoas não sabem que amam ou que odeiam. E aí vem a questão da possibilidade da clínica. Vou ter sentimentos, e eu acho que é aí que você colocou, Luiz, o detalhe, né? Não sei se era essa a sua intenção, mas acho que o que você estava colocando agora há pouco está dentro disso. O que eu vou conseguir acessar e decifrar não é o material instintual que está preso lá e não vem para mim, mas é aquilo que escapou, aderiu a uma ideia, criou um novo registro, e a minha consciência disse não. Aí ele é novamente reprimido. Então é a segunda repressão. Ele escapou, veio, adquiriu uma nova ideia, um novo registro, não foi tolerado pela consciência, foi reprimido, não naquele lugar, que ele não é impossível devolver para ele, mas num local de repressão, e agora eu tenho que manter esse reprimido. Esse conceito de amor, ele está no processo da minha consciência reprimida. É algo consciente, então ele tem sentido do meu novo registro, não do registro original. E nesse novo registro, ele é uma leitura do registro original. Ele confere? Não, ele é uma leitura. Se ele confere ou não, é inacessível. Então, agora eu tenho essas coisas guardadas. Olha como é que ele avança. Na prática psicanalítica, amor, ódio e ira, etc., inconscientes. E achamos impossível evitar até mesmo a estranha conjunção com consciência e inconsciente de culpa. Olha a palavra que ele usa. A conjunção consciência e inconsciente de culpa. O estudo de caso que foi apresentado esse mês, o Ferdinando que apresentou, eu mandei o link para vocês verem. Esse link eu só peço que vocês não compartilhem com pessoas estranhas à psicanálise. Né? Ele não tá como público, ele está como não listado, mas vocês podem assistir. Tá? Ele fala de uma pessoa que amargura uma culpa. E aí, no processo analítico, entender essa culpa. Olha como é que Freud trabalha. Consciência inconsciente de culpa, ou uma ansiedade inconsciente. Mas se a ansiedade está ligada a esse caminho, como é que ela pode ser inconsciente se Freud já postulou que ele não pertence ao mundo da inconsciência? Ele diz, é paradoxal. Então haverá mais sentido em empregar esse termo do que em falar em instintos inconscientes. E ele fala, de fato, os dois casos não são idênticos. Aí ele começa a explicar essa bagunça que foi feita paradoxal. Ele diz assim, em primeiro lugar, pode ocorrer um impulso afetivo ou emocional que seja sentido, mas mal interpretado. Entenderam a noção da ideia que surge? Ele foi sentido e a interpretação do que ele sentiu não foi adequada, foi alterada. É esse gancho que parece que o Berg interpreta como emoções disfarce. Quer dizer, aquela minha emoção, aquele meu sentimento, não foi lido do jeito correto, porque se fosse lido daquele jeito, não seria aceito ele não, é que eu não quero usar muita palavra, que ele ainda não construiu aqui, mas aceito pelo meu superego. Né? Mas nesse momento ele está caminhando para depois, num outro texto, ele construir a questão do ideal de ego, né, que já vai ser até o tema, acho que da semana que vem da outra turma, e aí ele não é esse, para ser permitido no mundo da consciência, ele se disfarça. Então vamos imaginar um filho que ama muito um pai que o abandonou. Olha, um filho que ama muito um pai que o abandonou. Que pai que o abandonou? O pai que abandonou quando ele nasceu, nunca mais deu notícia, deixou o filho passar fome, agora esse filho tem que lutar na justiça por esse... Tenta imaginar esse quadro caótico, né? Então esse filho está proibido conscientemente, de amar esse pai, mas ele ama. E o que ele faz com esse sentimento? Ele para não ter uma angústia de um louco, o que é uma angústia de um louco? O louco não tem angústia. O louco, ele participa do duplo vínculo, porque como ele se separa da realidade, ele tem duas realidades, três, quatro, várias realidades, então ele dá conta de viver as formas incoerentes da vida sem crise, por meio da alucinação, do delírio, etc. O neurótico não tem essa capacidade, então ele opta. Então ele subjuga um e coloca uma outra ideia disfarçando tudo isso. Então ele está dizendo isso. Né? Existe um processo de um impulso afetivo ou emocional, ele é sentido,
mas é mal interpretado. E é por isso que virão os atos falhos que denunciarão tudo isso. Uma pessoa que diz assim, eu odeio, mas vive lá na rede social tentando ver o que aconteceu com aquela pessoa. Será que odeia? Ou será que precisa odiar? Será que interpretou isso como ódio? E assim por diante. Orlando, Alguém? Sim? Oi, Samuel, pode falar. Samuel, você está falando esse ponto específico aí, eu estou lembrando daquele filme, tem até no YouTube, naquele caso de Freud, O Homem dos Ratos, né? É bem parecido com isso que você está falando, né? Sim. O Ele amor, tem o ódio que ele aquela, sente, ele transforma em amor, o amor por ódio. aquela ambivalência, né, de sentimento que acaba tornando um conflito para ele e ele passa a viver aquela neurose, né? Aquela Sim. neurose que ele vai procurar Freud. É bem isso aí, né? Aí ele constrói, porque o Homem dos Ratos ele constrói paradoxos, ele constrói ratoeiras para ele mesmo. Ele não tem como se Isso. desvencilhar. São saídas que não saem para canto nenhum, mas ele fica perseguido. A pessoa que vive o toque, o Homem dos Ratos é um caso clássico de obsessivo, que vive o pensamento mágico, ele faz isso. E aí é por isso que, lembra que eu disse para vocês, esse livro, bem lido, esmiuçado, sabe? Eu tenho na minha cabeceira, eu tenho 2 livros na minha cabeceira. Eu tenho a Bíblia e eu tenho o Pequeno Príncipe. Não coloco os dois em igualdade, não. Né? Eu tenho a Bíblia, meu livro de leitura, de meditação, né? Que acompanha a gente, que soma tanto as pessoas que são cristãs. As que não têm cristão, talvez coloque lá as sutras budistas, cada um coloque sua referencial, mas eu tenho o Pequeno Príncipe. E quantas vezes eu li o Pequeno Príncipe? Eu perdi a conta, porque é pequenininho, aí você dá uma lida, e cada vez que você lê, você resgata alguma coisa. Porque tem muita, Exupéry trabalha ali muitas noções de existência, de vida. A psicanálise está implícita em todo o livro O Pequeno Príncipe. Aquilo que o Pequeno Príncipe faz com a raposa é uma análise. A despedida é o término da análise. Todo o caminho está montado no Pequeno Príncipe. É muito bem feito ali. Esse livro é um livro de cabeceira. É um livro para você ler e depois ler de novo e falar assim, nossa, da primeira vez que eu li não tinha entendido isso. E de vez em quando eu brinco, eu tenho um filme que eu devo ter assistido por conta das minhas filhas, acho que umas 10 vezes. E semana passada nós tivemos um problema de internet aqui no bairro e cortaram um cabo da fibra, até o pessoal não entendeu por que estão roubando fibra, ninguém faz nada com a fibra, né? Normalmente rouba cabo de, 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 de cobre, né? E aí eles disseram que eu ia ficar uns 2, 3 dias sem internet. Ele ficou, era sábado. Eu falei, pronto, vamos ficar o final de semana sem internet, não vai ter tudo aqui streaming, né? A gente não assina mais TV. E aí ficamos, ao invés de entrar em desespero, minha filha olhou e falou, bom, temos a coleção do Harry Potter, vamos assistir? Eu falei, oh, fechou, vamos maratonar Harry Potter. Cada vez que eu assisto, eu descubro algo novo. É um filme para adolescente, tá? Mais ou menos, se você for adolescente, é um filme para adolescente. Se você é adulto, esses filmes têm roupagem para o adulto. Esse livro é um livro que, se você lê 2, 3, 4, 10 vezes, você sempre vai entender algo novo. Porque Freud está lançando os alicerces à discussão. Aquilo que você colocou, Samuel, do livro do Garcia Rosa, que é excelente, excelente. Eu acho que a gente não pode passar a formação da gente sem ler esse livro. Se eu não mandei para vocês em PDF, eu ainda vou mandar, porque ele é um dos livros que eu indico para leitura, para compreender esse livro aqui. Mas ele está bebendo nessa fonte aqui. Amadurece com as novas teorias, com a discussão lacaniana, mas essa é a fonte. E Freud está falando exatamente desse conceito de um sofrimento que de um sofrimento que depois virará uma neurose, porque no outro capítulo ele já vai falar da histeria e depois vai falar dos comportamentos obsessivos. E o que você está colocando, Samuel, é exatamente um sintoma ligado a uma má interpretação do sentimento. O homem dos ratos, ele não sei se você lembra aquele fenômeno, aquele momento em que ele está esperando a carruagem da noiva chegar. Ele olha para a pedra Isso. e ele fala assim: a carruagem pode bater naquela pedra e tombar, e a minha noiva pode se machucar. Ele vai lá e tira a pedra, aí fica um buraco. Fala, agora a carruagem pode cair no buraco e tombar. Aí eu que causei isso. Ele põe a pedra. Fala, agora eu sei que a pedra pode derrubar a carruagem. E ele começa, tira a pedra, põe a pedra, tira a pedra, põe a pedra. Tenta imaginar. E isso para uma pessoa olhando de fora é um ato de loucura. Mas ele não está louco, ele está numa angústia. E o que ele não quer admitir? Porque daí Freud teoriza também, a partir do Homem dos Lobos, desculpe, o Homem dos Ratos, a questão da masturbação psíquica.
O que é a masturbação psíquica? Essa busca de um prazer gerado pela repetição. É a pulsão de morte em foco ali. Ele não mata a noiva, mas ele quer matá-la. Mas se ele matar a noiva, então ele é culpado da morte dela. Então ele não quer matá-la. Mas ele não queria matar? Ele quer matar, mas não quer ser culpado. E aí só que isso tudo é feito, olha, aí vem perfeito, o impulso afetivo emocional, ele está sendo sentido. Eu quero que ela morra. Por quê? Porque ela talvez esteja me traindo com meu primo. O primo dela está na carruagem ali junto com ela. Mas não, eu não quero, eu a amo. E talvez ela não esteja traindo. E é o primo dela que está ali. Aí ele põe. Então, só que ele transfere, ele desloca tudo isso, ele interpreta como o problema só da pedra. E aí ele fica livre para não sentir a emoção. Olha, esse é o caminho da neurose. Então, se eu conseguir entender o que Freud está postulando aqui, fica fácil para entender o próximo conceito, que é de catexia e anticatexia. Porque acho que é um dos conceitos que os psicanalistas mais iniciantes mais demoram para compreender esse conceito, porque ele está ligado a essa noção de representabilidade. Depois vai fundar o nome de imago, imagem, fantasia, mas Freud usa representabilidade. As coisas carregam, elas são imantadas por uma representabilidade. Se elas não representam nada, elas não têm sentido para a nossa história. Então, se uma criança nunca viu uma cena erótica de adultos, ao ver uma cena erótica de adultos, ela não interpreta como uma cena erótica. O homem dos lobos, ao ter visto o pai e a mãe fazendo sexo, ele interpretou como uma cena de dominação. A mãe de 4, o pai por trás, ele chama de coito a tergos, né? Então, nesse ato sexual dos pais, ele interpreta que o pai está dizendo que manda na mãe, de dominação. E aí ele traz essa noção, percebe? O impulso afetivo emocional foi sentido. Ele, no dia seguinte, vê a empregada de 4, ele se identificava como o masculino do pai, ele tem pênis, o que ele faz? Sente uma ereção, ele tem 3, 4 aninhos, e ele não interpreta aquele ato no corpo dele corretamente, ele pensa que ele quer fazer xixi. Ele tira o pênis para fora para urinar, a empregada fica brava, olha, tudo foge ao controle. Não aconteceu conforme a cena vista. A empregada fica brava, conta para o pai pega ele, o que o pai faz? Bate nele. O que o pai ensinou para ele? Má interpretação. O pai disse assim, você não é homem, você é mulher. E aí vem a angústia, porque ele criava a identidade como sendo homem. E ele começa a caminhar. Então, para eu entender ali o homem dos lobos, você tinha mencionado o homem dos ratos, né? Mesma coisa. Mas para entender o homem dos lobos, o homem dos ratos, Dory, todos os. Dory é o peixe, né? Agora a palavra entrou, o caso Dora virou o caso Dory. Mas assim, se assistiram Procurando Nemo, vão ver o caso Dory. Essas situações que podem ser claramente percebidas nessa postulagem do Freud aqui. Uma má interpretação. Aí ele avança. Devido à repressão de seu representante adequado, olha, lembra, um instinto, uma pulsão instintual, ao escapar veio como ideia. Não veio como pulsão, porque ela não vem. Veio como ideia. Essa ideia não foi aceita. Então, olha, devido à repressão de seu representante adequado, é forçado a ligar-se a uma outra ideia. Então, para ser aceito, vira outra, sendo então considerado pela consciência como manifestação da ideia. Então, eu tenho mais ou menos assim. Não sei se vocês já brincaram quando criança. As crianças de hoje, eu não sei se elas fazem isso. Na minha infância, a gente fazia isso, de construir uma língua. Né? Tem a língua do P, né? Você brinca e a pessoa. E isso me lembrou uma piada onde a pessoa fala a língua do P e a pessoa não sabe que ela está falando a língua do P, e quem não sabe que está falando a língua do P é uma pessoa muito inteligente. Quer dizer, como é que pode ser tão inteligente e não dá conta de entender que é a língua do P? Bom, mas essas piadas americanas, né, desses filmes americanos, comédia. Mas assim, a gente codifica. Então, por exemplo, ao invés de, vamos pegar aqui. Então, vamos pegar aqui os traficantes ou os corruptos, quando vão usar a palavra
Agora estão dizendo assim que os chineses estão pagando os políticos com um China Inbox, né? E aí o que é o China Inbox? É o dinheiro que vem da China, tudo codificado. Se isso é verdade ou não, eu não estou entrando no mérito disso, só para pegar essa ilustração. Então você codifica. Quando a pessoa fala assim, eu tinha uma colega aqui na faculdade e a gente fazia direito, e de vez em quando ela falava assim, Orlando, eu estou com um HC para fazer ali, você não quer fazer, não? E eu te pago. Aí eu fazia o HC, entregava para ela. Aí quando a pessoa pagava, ela dividia comigo, ela falava assim, você está querendo umas oncinhas? Se você não souber que a nota de R$ 50 ela é uma onça, você vai entender que ela está falando para mim que está querendo R$ 50? Não. E ela fala, e aí, você está querendo umas oncinhas hoje? Ele falou, opa, sempre é bem-vinda. Ela falou, o rapaz pagou, está aqui 5 oncinhas, né? Ele pagou 10 oncinhas. Era um código de brincadeira. O que ele está dizendo é isso, nós fazemos isso. Aquilo que não pode vir à tona, ele carrega uma outra roupa que tem uma decodificação, pegando a palavra que o Luiz usou. Né? E agora eu vivo isso como se isso fosse real, ele representa algo real. Então, assim, essa ideia foi transmutada, sendo considerada pela consciência como manifestação dessa ideia. Se restaurarmos a verdadeira conexão, chamaremos o impulso afetivo original de inconsciente. Contudo, seu afeto nunca foi inconsciente. O que aconteceu foi uma ideia, foi que sua ideia sofreu repressão. Então, o que ele está dizendo? Aquilo que me machuca e vem à tona como algo que não me machuca ou me machuca, eu posso entender que isso é inconsciente. Não, isso é consciente. A ideia inconsciente, ao vir à tona, teve que ser deformada porque afetou. Então, assim, vou pegar uma ilustração pelos sonhos para a gente compreender melhor o que o Freud está postulando aqui. Olha só. Por que eu vejo uma pessoa no shopping? Eu não queria ver aquela pessoa. A pessoa é desagradável, pertence à minha história, eu não queria vê-la. E eu sonho com ela. Bom, eu sonhei porque eu a vi. Então, eu sonhei porque eu a vi essa pessoa? Pode ser. Mas, assim, por que veio no meu sonho aquela pessoa? Eu estou com um problema necessariamente com ela? Talvez não. Talvez eu tenha um problema com alguém, ou com uma cena, com algo que aconteceu. E como eu vi alguém que eu não gosto, que me aborrece, eu emprestei essa imagem para me contar algo, para desabafar, para resolver algo no sonho, e não resolve nada, né? Para trazer, para desabafar no sonho, algo que tem representabilidade. Essa é a noção do afeto. As coisas só vêm para o meu sonho se elas tiverem afeto àquilo que de fato me dói. É por isso que Freud vai teorizar depois que todos os sonhos falarão do mesmo assunto. E aí depois ele vai descobrir que é uma questão edipiana, que é o que de fato nos aflige. Então nós somos montados em todos os problemas num probleminha muito simplório. Todos eles indicam o mesmo. Por quê? Porque ele vem à tona, porque ele constrói um material da representabilidade do meu inconsciente, e quando ele vem à tona, ele precisa de roupas acessíveis. E aí, então eu pego aquilo que conscientemente eu posso lidar. Eu posso lidar conscientemente com um desafeto, uma pessoa que eu não gosto, com uma briga que eu tive, com uma pessoa que eu quero ver. Aquela pessoa eu posso lidar. Aí talvez eu sonhe com aquela pessoa, mas aquela pessoa estava usando uma roupa tal. E aí o analista, ao ajudar a interpretar o sonho, pergunta, quem usa essa roupa dessa cor? Quem usava essa roupa dessa cor era... eu tinha um primo que usava essa cor. Olha, você não sonhou com um primo. Você sonhou com o seu amigo ou inimigo que você encontrou na rua. Por que esse amigo ou inimigo veio com a roupa do primo? E o foco não é aquela pessoa, aquilo foi afeto. Conseguiram entender como é que Freud está lançando as bases, né, que ele já havia construído na interpretação dos sonhos? Lembra? Nós estamos aqui 15 anos depois da interpretação dos sonhos. Nós estamos num texto de 1915. Ok? Samuel, tá dentro daquilo que você estava entendendo do texto do Homem dos Ratos? Sim, era só para fazer essa conexão. E aí você falando aí sobre essa questão dessa roupagem, né? Aí é claro que a gente vai ver isso mais para frente, mas aí você está falando da questão do deslocamento, né?
Sim. É isso? Isso. Tá, então beleza. Mas não precisa falar não, porque isso aí é mais pra frente. Porque, mas dá para pegar um gancho nisso, porque o material da representabilidade que está no inconsciente, que é instintual, que é pulsional, ele vive em torno do deslocamento e da condensação. Então, o material que constrói o meu material psíquico inconsciente, ele se desloca o tempo todo e, além de se deslocar, ele se condensa. São as duas linguagens que virão para o sonho. Então, esse é o deslocamento, quando você desloca de um para o outro. Então, eu tenho essa mudança de ambientes. Eu me lembro de um sonho de uma paciente que ela chega numa feirinha em São Paulo, e a hora que ela vai na banca, ela percebe que ela está em Paris. E a hora que ela vê, tem ali do lado uma família italiana. Olha só, ela saiu de São Paulo, chegou em Paris, e quem estava lá era uma família italiana. E lá, olha, é um professor dela com os amigos dela. E tudo isso estava vindo à tona para emprestar cada pedaço dessas roupas, dessas ideias, referiam-se a uma única angústia. E aí, a gente voltando à história dessa paciente, voltando bastante, e aí eu já conhecia a história dela, a roupa toda era uma questão de uma roupa, de um sofrimento, de uma angústia, de não ser aquilo que se esperava dela na infância. Quer dizer, a família aí vem para uma cena muito. O sonho conduz ela depois à lembrança de uma cena onde, ao fazer algo, a mãe não viu o que ela fez, mas viu o que ela não fez. Mais ou menos assim, a mãe fala assim, lava a louça, e a mãe sai. Quando a mãe volta, ela tinha limpado a casa. E ela esperava que a mãe dissesse, nossa, que bom, você limpou a casa. E a mãe olhou e falou, você não lavou a louça. Ela chora, e aí eu estava agora diante de uma mulher com mais de 40 anos, chorando e se sentindo mal, porque falou, como é que eu posso chorar por uma dor de uma criança de 10, 12 anos? Porque não lavou, não, a mãe não reconheceu o que ela fez. Ó, a mãe não reconheceu o que ela fez. Aquela cena, né? Aquela cena traumática, ela é a cena traumática? Freud vai dizer assim, não ou sim. Mas por que não ou sim? Porque eu nunca vou saber. Mas aquela cena é a única possível de eu investigar. Porque ela é a roupa que se emprestou para a cena inconsciente da qual eu não tenho acesso. Então, assim, eu não preciso acessar a cena primária. Mas eu não preciso porque não tem problema. Não, é porque eu não consigo mesmo. Eu só consigo a roupa que veio. E essa roupa que veio agora, ela tem os seus afetos. E aí, essa roupa que veio, ela foi reprimida, então eu tenho essa repressão, e para ela não permanecer reprimida, ela cria uma nova ideia. E aí são os afetos que vão resolvendo isso. Ok? Certo? Olha, ele continua aqui. Em geral, o emprego das expressões afeto inconsciente e emoção inconsciente refere-se a vicissitudes sofridas em consequência da repressão pelo fator quantitativo do impulso instintual. Vamos voltar aqui. O impulso instintual, ele já disse, é inconsciente. Esse impulso instintual, essa pulsão, é o nome que ele está dando para isso. Ao vir, ele não consegue chegar do jeito que ele é na minha consciência. Mas quando ele chega, ele precisa primeiro pegar carona numa ideia. E essa ideia vem como uma ideia encobridora, mas ele é recalcado. Por quê? Ele carrega dor. Ao ser recalcado, o que ele começa a fazer? Transmutar, replicar, criar novas ideias. Como forma de enganar algum mecanismo. Eu vou evitar a palavra de novo, só falar, mas explicando que eu estou evitando, porque ele vai construir isso melhor em 1920. Mas ele fala aqui e daqui a pouco ele vai construir também, mas assim, nos próximos capítulos, desse sensor de alguém que na segunda tópica ele vai chamar de superego, que na verdade nada mais é do que o eu defensivo, a gente vai entender bem isso. Todo mundo fala de superior como uma entidade, tal. A gente percebe que o superior nada mais é do que o próprio eu, o próprio ego, mas numa estrutura defensiva. Ele diz assim, para enganar esse sensor, ele fica trazendo essas, refere-se a vicissitudes sofridas. Então, o que eu começo a ter? Afetos inconscientes, emoções inconscientes. Elas não estão na minha inconsciência, onde estão as minhas pulsões. Elas estão na minha inconsciência reprimida, que fica tentando vir à tona o tempo todo.
É uma comida que desceu, mas não desceu tudo. Está aqui, de vez em quando tenta voltar. Tenta voltar. Então eu tenho aquele refluxo. E eu fico me lembrando do que eu comi, sabe? Essa coisa desagradável, a pessoa precisa tomar um remédio para digerir completamente. Você está dizendo, isso que não está digerido novamente, ele é inconsciente. Mas não é na minha inconsciência, na topografia do meu inconsciente, mas no reprimido. Então, por isso a minha psique construiu esse local, só que aquele material que já escapou, ele não volta para ele fica ali paralelo, sofrendo. Aí ele vai dizer assim: sabemos que 3 dessas vicissitudes, dessas coisas que vão acontecendo, invadindo essas nova ideia que eu tenho, são possíveis. Ele coloca 3 possibilidades para acontecer com isso. Primeiro, ou o afeto permanece no todo ou em parte, quer dizer, aquilo que me afetou, aquilo que me agradou ou desagradou, permanece no todo ou em parte, ou ele é transformado numa cota de afeto qualitativamente diferente, sobretudo em ansiedade, quer dizer, aquilo que eu tenho medo, por exemplo, vira outra coisa. Aí é o que você colocou, Samuel, o deslocamento, a linguagem do sonho, eu desloco para um outro objeto, quer dizer, o pequeno Hans, ao ter medo que o pai o aniquile, porque ele desejou a morte do pai, e era insuportável porque ele via o pai todo dia, ele desloca para o cavalo. Então agora ele pode ter medo do cavalo, por quê? Porque o cavalo ele evita. Então, olha, é essa a segunda possibilidade, ele transforma numa outra cota de afeto. Mas resolve o problema? Não. Então precisa ficar repetindo, 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 repetindo. Neurose. Né? Por que repetindo? Porque ele não resolve o problema. O problema está ali. Ele desfaz, mas não desfez nada. Desfaz, mas não desfez nada. Ou ele é suprimido. Então, isso é impedido de se desenvolver. Então, ele é mantido lá sem que ninguém toque. O problema é que, ó, lembra, isso tem a ver com afeto. Ninguém toca, ninguém mexe, mas uma hora pode acontecer alguma cena que diga a respeito a isso, afeto, que diga a respeito a isso, afeto, que afete a isso. Então, essas são as possibilidades. Ou eu resolvo esse afeto, em parte, ou eu transformo em outra coisa, ou eu nem toco. E aí fica algo dolorido, mas que eu não toco. Então, essas possibilidades talvez possam ser estudadas mais tarde por meio na elaboração dos sonhos, mais facilmente na elaboração dos sonhos do que nas neuroses. Percebe? Porque é os sonhos, a pessoa está vivendo isso, aquilo que ela não quer tocar. É por isso que o que mais me interessa no sonho? Aquilo que está mais escondido. Então, aquilo que é um segredo, é inútil, ninguém olha no sonho, ali eu tenho um problema. Porque o sonho deixa passar, sabe, é um disfarce, é aquilo que é para não ser visto. Tem um programa, acho que está no Netflix, que fala sobre, eu não sei o que lá das mentes. Desafie sua mente, não é desafio, ele é parecido com o truque de mestre, acho que chama truque de mestre, uma coisa assim. Mas ele mostra, por exemplo, como é que os mágicos enganam a gente. Então, por exemplo, mostra uma dança, o pessoal dançando, e de repente eles falam assim: vocês viram alguma coisa diferente? E ninguém viu nada. Agora eu vou passar tudo de novo. E procurem um elefante e tal, dá um bicho estranho que teria passado. Assim, mas passou isso no meio de todo mundo dançando? Ele volta ao filme e passou. Só que as danças distraíam tanto que aquele bichinho estranho, o personagem que está passando ali, ninguém viu. E agora, como ele mostrou, todo mundo vê, consegue enxergar. Ele fala assim: nós somos enganados na nossa mente o tempo todo, porque nós olhamos um movimento e aquilo que. E eu falei, os mágicos se apropriam disso, os ilusionistas. Mas isso é o que a psique faz. Isso é o que o sonho faz. Ele vai dizer: esse mecanismo a gente vai ver com mais clareza nele. Então, sabemos também que suprimir o desenvolvimento do afeto constitui a verdadeira finalidade da repressão. Então, o que aconteceu? Isso aqui ele constrói mais ou menos assim.
Ele coloca a questão de que o material do inconsciente, ao vazar, ao escapar para lá, ele não escapa como pulsão, ele escapa como uma ideia. Essa ideia executou um novo registro. Mas parte disso é vivenciada de que forma? Por meio da sublimação, por meio da fantasia. Ele não está escrevendo isso, mas já trazendo questões teóricas mais avançadas. Por meio da sublimação, por meio da fantasia, né? Ou pode ser tornar-se algo que adoece, por meio dos sintomas, por meio dos atos falhos. Parte disso permanece recalcada. Mas olha, permanece recalcada onde? Se ele escapou, ele é trazido para um processo de consciência que seria o meu inconsciente latente. E fica ali tentando voltar. Então ele diz assim: sabemos que o objetivo dessa repressão é suprimir. Que suprimir o desenvolvimento do afeto constitui a verdadeira finalidade da repressão. E que seu trabalho ficará incompleto se essa finalidade não for alcançada. Em todos os casos em que a repressão consegue inibir o desenvolvimento de afetos, denominamos esses afetos, que restauramos quando desfazemos o trabalho de repressão, de inconscientes. Ele está dizendo assim, que o processo da análise é resgatar esses afetos que dizemos ser inconscientes, mas não estão mais na inconsciência. E é por isso que a pessoa que hipnotiza, que faz outra técnica, ela está lidando com elementos da inconsciência que escaparam da inconsciência. Então, assim, não se pode negar que o emprego das expressões em causa é coerente, embora, em comparação com ideias inconscientes, se verifique a importante diferença de que, após a repressão, ideias... Aí ele está resumindo aqui, ó. Após a repressão, ideias inconscientes continuam a existir como estruturas reais do inconsciente. Então, quando eu elaboro tudo no meu consciente, eu não toquei em nada do meu inconsciente. O meu inconsciente está intocável. Por quê? Porque eu não mexi nele. Eu mexi nas novas ideias dele que vieram e tiveram um novo registro. Ao passo que tudo que naquele sistema corresponde aos afetos inconscientes é um início potencial impedido de se desenvolver. Então, o que veio e foi recalcado, ele veio, escapou, me incomoda, e aí eu tento suprimir por vários mecanismos de defesa. Então, a rigor, então, e ainda que não se possa criticar o uso linguístico, não existem afetos inconscientes. Aí voltamos, Luiz, aquilo que você tinha colocado, mas para um pouquinho, as ideias, o instinto, a questão pulsional, esse é inconsciente, mas as emoções não são isso. Aí ele deixa aqui, não existem afetos inconscientes da mesma forma que existem ideias inconscientes. Então, eu tenho afetos inconscientes. Ué, Orlando, mas ele acabou de dizer, não existem afetos inconscientes da mesma forma que existem ideias inconscientes. Então, o meu afeto inconsciente não é igual à minha ideia inconsciente, porque a ideia inconsciente, ao vir para o outro mundo da consciência, ele adquiriu um novo registro e ela é recalcada. Sendo recalcada, o caminho da supressão, essa ideia recalcada não é aquela mesma. Então, o meu afeto inconsciente está ligado a essa ideia suprimida. Ele está mostrando aqui que existem esses dois mundos do inconsciente. E podem, porém, muito bem haver estruturas afetivas no inconsciente que, como outras, se tornam conscientes. Entenderam como é que ele constrói esses dois mundos? E por que eu não acesso o inconsciente de fato? Está mais claro? Então, a ideia, a diferença... Alguém ia falar alguma coisa? Não, eu só ia comentar que está caminhando, né? Porque essa linguagem psicanalítica, né, de afeto, mecanismo de defesa, né? A gente demora um pouquinho a assimilar, né? Fazer essa transição com uma linguagem que a gente compreenda, mas está caminhando, né? A gente já tem uma vaga ideia do assunto. Porque a gente vai acostumando com esses termos, né? Acabei de fazer meu café.
Vou aproveitar e vou tomar o meu também. Esse aqui é na prensa francesa. Quem não experimentou a prensa francesa, experimenta, vale a pena. Eu em casa não uso mais coador, não existe isso. A diferença toda decorre do fato de que ideias são catexias. Olha, ele está introduzindo o termo que é a nossa próxima discussão, que vai ser barra pesada. Barra pesada. Eu até recomendo vocês lerem mais sobre catexia, porque na semana que vem eu acho que é um dos termos menos usados pela complexidade que ele acaba tendo, né? Basicamente de traços de memória. Ó, volta a palavra-chave para Freud: representabilidade. Eu falei do café, não foi num ato de loucura de trazer um deslocamento, mas, por exemplo, quando você sente o cheiro de café, Luiz, você que foi tomar café agora, né? Quando você sente o cheiro de café, foi Luiz ou foi o Samuel que falou agora há pouco do café? Foi Luiz. Foi Luiz. Quando você sente o cheiro de café, o que você lembra, Luiz? O que te vem? A que te afeta? A Minas Gerais, plantação de café, a imagem vem na mente. Tudo verdinho, aquele morro e tal. Então Grão ele de leva você para café, um tempo, para um local. sim. Isso significa representabilidade. A questão que é muito simplório o exemplo que eu dei, porque a representabilidade é muito mais profunda, ela está ligada ao inconsciente, a algo do qual eu não tenho domínio. Mas só para a gente entender, quando eu tenho uma pessoa que nunca tomou café, que nunca sentiu o cheiro de café, se você falar para ele do café, ele, o que é café? Ah, tá. Ah, eu li sobre isso. É igual, por exemplo, a gente falar, por exemplo, de um ritual, de uma cultura que a gente não tem noção do valor dela, né? Não sei, eu pensei no chá, mas a gente também toma chá, pensei no chá. Não sei vocês aí do Rio de Janeiro, mas por exemplo, eu tenho uma imagem, né? Ó, é uma catexia, é uma memória que carrega uma história. Eu tenho uma imagem de chá de chocolate. E aí eu tenho uma paciente da Inglaterra, ela me conta que os achocolatados na Inglaterra são com água. Eu falei, nossa, quando eu era criança eu tomava, mas eu pensei porque meus pais estavam sem dinheiro para comprar leite, aí colocava chocolate na água e fazia. Né, e falei, não, aqui as pessoas tomam chocolate na água. Falei, sério, é chocolatado na água, porque aqui tem a base do chá. Eu falei, eu já tinha tomado em São Paulo chá com leite. Eu falei, aqui é comum, aqui as pessoas não tomam café com leite, tomam chá com leite. Mas quando eu falo de chá de chocolate, eu me lembro, estou falando com vocês e vendo, e sinto o cheiro e o gosto. Para mim é gostoso. Mas é gostoso assim, quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Ah, Orlando, você tem tomado isso? Não. Mas assim, é uma xícara com chá de chocolate e um pedaço de pão. Eu molhava o pão, comia, coisa de criança, né? Aquela papinha. E eu gostava disso. Me lembro que uma vez, eu morando em Brasília, eu falei de chá de chocolate, todo mundo deu risada. Mas como? Se pôr chocolate na água? Então, assim, para mim tem representabilidade, me leva para a infância. E aí eu descobri que tem pessoas que fazem isso. Percebe? É essa noção, essa ideia que é uma catexia, que é o conceito que Freud vai dizer da dor que as pessoas têm. Então, uma pessoa pode ver uma pessoa morta, isso não carrega representabilidade. Outra pessoa pode ver uma pessoa parecida com morta e ela entra em desespero, em pânico, porque ela tem aquela imagem, afeta ela de outra forma. O meu afeto dirá respeito às catexias criadas. E a gente vai perceber na semana que vem a discussão entre catexia e anticatexia, tá? Então, só voltando ao texto do Freud, a diferença toda decorre do fato de que ideias são catexias, basicamente de traços de memória. Então, assim, a pessoa do seu inconsciente ela pode resgatar ideias que estão na nova roupa. Enquanto que os afetos e as emoções correspondem a processos de descarga. Então, se eu quero uma diferenciação entre a ideia, que foi nosso tema na semana passada todinha, aqui ele está definindo. A ideia é uma catexia. E a catexia é o material das minhas neuroses. Enquanto que as minhas emoções e os meus afetos correspondem a processos de descarga, cujas manifestações finais são percebidas como sentimentos. Então ele não colocou tudo num pacotinho, ele colocou uma sequência, uma equação. Eu tenho ideia, eu tenho emoção, eu tenho afeto
E o resultado do afeto e emoção é sentimento. Por que eu falo isso com vocês com muito detalhamento? Não é incomum, é muito comum, por conta de uma psicologia positiva, uma psicologia não psicanalítica, de conceitos, de vários conceitos que vão surgindo, as pessoas confundirem sentimento com emoção. Quando o Berg, na análise transacional, trabalha os conceitos de emoção disfarce, ele vai trabalhar a noção de sentimento. Ele entendeu bem isso em Freud, parece. Eu li muito pouco de Berg. Estou emprestando uma imagem que muitas vezes é uma imagem que fica muito acessível para a gente. Mas, assim, a Elaine Gallon, se ela tivesse aqui, ela ia ajudar bastante a gente nessa compreensão de como Berg faz essa leitura. Inclusive, ela ia dar um curso, acho que acabou não formando uma turma por enquanto. Bem interessante. Quando tiver de novo essa possibilidade, eu passo para vocês fazerem a formação com ela. É uma pessoa muito brilhante nessa área da análise transacional. Mas sentimentos não são ideias catexias. Sentimentos não são emoções. Sentimentos não são afetos. Mas sentimentos são afetos e emoções que, ao fazerem uma descarga sobre uma ideia, constituirão aquilo que eu vivo. Que direi que é inconsciente, não porque pertence ao mundo do inconsciente, mas porque foi recalcado. Por ter sido recalcado e não pertencer ao mundo da inconsciência, mas estar inconsciente, tem que ser elaborado. Entenderam? Eu não tenho que elaborar toda a minha inconsciência. Porque se a pessoa tivesse ilusão, ela fala: meu Deus, eu vou para a análise para tentar elaborar desde que eu nasci, aquele primeiro trauma, que eu levei o tapa no bumbum, que eu levei o susto, eu vou elaborar tudo aquilo. Não, se isso não me afetar, não. Eu vou buscar o afeto e a emoção. Joia! Como é que chama isso? Essa dinâmica. Sentimento. Raiva, medo. Mas medo não é emoção? Medo é emoção, ansiedade não é. Fobia não é. Pânico não é. Isso tem a ver com uma emoção que foi afetada e está presa a uma ideia. Depois virá a definição virar a definição de Freud sobre essa questão psíquica, esse conceito de neurose. Mais para frente a gente vai ver isso com clareza. Mas é uma ideia carregada de representabilidade que pode ser afetada. Então eu tenho esses três conluios, esses 3 pontos, né? Eu não posso ter só uma ideia. O meu inconsciente está cheio de ideias, mas a ideia tem que representar algo. Mas não adianta ela representar se não tiver afeto. Antigamente, o fósforo, ele vinha na caixa de fósforo. Isso é antes de eu nascer, tá? Não sou tão velho, mas antes de eu nascer, vinha na caixa de fósforo, cuidado, inflamável. Mas como é que o fósforo é inflamável? O fósforo, eu não preciso de fazer isso para acender? Não, antes ele tinha bastava ele aquecer, ele pegava fogo sozinho, porque ele tinha todos os princípios para pegar fogo. Bastava a temperatura oscilar muito, ele tocar um no outro ali, ele pegava fogo. Então, tinha alguns exemplos, a pessoa fumava, colocava o fósforo aqui, de repente pegava fogo aqui, explodia. Pegava fogo em toda a caixa. E aí eles fizeram um fósforo onde eu preciso fazer o atrito. Né? Então, na caixa de fósforo, eu tenho não apenas a possibilidade do atrito, mas eu tenho também, acho que um outro elemento químico, que os dois juntos aí dá aquela faísca e pronto. Né? Então, houve uma separação. Agora, tenta imaginar, você pega só o fósforo e fica com ele aqui na mão. Nossa, eu vou pegar ele aqui, porque ele pode pegar fogo. Ele não pega fogo. Ele vai precisar ser aquecido para que pegue fogo. Então, a ideia, com a sua representabilidade, se ela não tiver afeto, se uma pessoa é agredida, violentada, e isso não tem um afeto, não tem um afeto e uma emoção que corresponderá a um sentimento, isso não agredirá. Então, por isso que você vai encontrar pessoas que mudam a vida ao passarem por um estupro, e mudam para melhor, e pessoas que morrem, querem matar, querem se matar, depois de passar por estupro. Mas espera um pouquinho, o evento é o mesmo. O evento é o mesmo. A ideia, em parte, pode ser a mesma, mas a representabilidade que ela carrega, ligada ao afeto, ligada à emoção que aquilo evocou, tudo aquilo terá um sentido da pessoa e não da humanidade.
Então, quando a gente coloca tudo numa caixa de rótulos, faz um CID-10, a gente faz um DSM-5, um conjunto de doenças tudo iguais. Ah, fulano tem toque, ah, remédio para toque é tal coisa. Percebe? A gente coloca tudo isso. Isso é lindo, é fácil, é prático, né? Colocou tudo em prateleira. Só que isso não é humano. Os sentimentos meus só são meus. É por isso que a análise terá que ser feita. Pode ser feita em grupo, porque eu tenho a capacidade de projeção. Então, eu tenho a capacidade de, numa análise, numa terapia de grupo, a escutar a história do outro, perceber que a história é igual à minha, processo de empatia. Então, funciona a análise de grupo? Com certeza absoluta. Eu tive vários experimentos com alunos meus, com pacientes meus, onde eu também participei. Olha, é maravilhoso. Potencializa muito. Mas todo mundo pode fazer análise em grupo? Não. Então, para começar a análise de grupo, o terapeuta tem que primeiro fazer uma investigação sobre o paciente. Quem quer entender mais sobre isso tem que ler os livros de Yalom, e Yalom, ele pegava os pacientes dele e depois de determinado ponto da terapia, ele encaminhava para terapia de grupo. É bem interessante o trabalho conjunto que ele fazia sobre isso. E ele tem um livro chamado O Carrasco do Amor, onde ele conta um pouco das aventuras dele com os pacientes. Então, dá para a gente avançar mais um pouquinho, temos 5 minutinhos, né? Então, no presente estado do nosso conhecimento, a respeito dos afetos e das emoções, não podemos exprimir essa diferença mais claramente, e de especial interesse que nos estabelece para nós o estabelecimento do fato de que a repressão pode conseguir inibir um impulso instintual, impedindo de se transformar numa manifestação de afeto. Opa, mas Orlando, o impulso instintual não está no inconsciente. Observa, quando ele vem para o inconsciente, ele vira uma ideia. Essa ideia é o meu impulso instintual no meu consciente. Agora, a repressão reprime isso, e ao reprimir isso, transforma-se, impedindo-se de se transformar numa manifestação de afeto. E eu começo a bloquear isso para que não me afete em nada. Essa é a supressão. Essa é a repressão completa, que se acontece, não me incomoda. Olha, isso mostra que o sistema consciente normalmente controla não só a atividade, a afetividade, como também o acesso à motilidade, emoção, tá? Motilidade e emoção. E realça a importância da repressão, mostrando que ela resulta não apenas em reter coisas provenientes da consciência, mas igualmente em cercear o desenvolvimento do afeto e de desencadeamento da atividade muscular. Então, ele está dizendo assim: o meu consciente, e eu preciso entender isso para depois entender que o meu superego está situado nesse meu consciente, o meu consciente tem a capacidade de dizer: esses afetos, essas pulsões não virão à tona. Eu as impeço de terem links. Você quer uma palavra sinônima atual para afeto? Link. Aquilo que você clica lá na internet, tem um linkzinho, mandou você para lá, isso é afeto. Então ela impede, não, eu perco os links. Mas, Orlando, se o inconsciente, se existe algo da minha consciência que faz isso, e se fizesse com tudo, eu seria normal. Se todas as dores que o meu consciente, que o meu superego diz que eu não devo sentir, fossem de fato intimidadas, reprimidas, e fosse perfeito esse ato perfeito, eu não teria angústia. Por quê? Porque eu teria um inconsciente todo cego, cegado para mim, inacessível completamente, e eu seria coerente. Olha que sonho de consumo maravilhoso. Esse é o sonho junguiano, esse é o sonho adleriano, esse é o sonho da psicologia positiva, é o sonho do PNL. A vida é coesa, coerente. Aí eu nasci para ser feliz porque meus pais me amam. Bom, se os meus pais não me amassem, então eu esqueço isso, apago, agora eu vou ter um Deus que me ama. Não, eu não acredito em Deus, não, então eu tenho um destino. Ah, não, tá bom, então daqui para frente, PNL, né? Daqui para frente, coeso, faça as coisas com coesão. Só que eu tenho uma falha no processo de catexia. E nem tudo que foi recalcado fica lá. Sabe aquela história? Tem uma brincadeira que o pessoal fala assim, aquilo que... eu esqueci da expressão, mas é mais ou menos assim, o que se fala em tal lugar, fica em tal lugar.
Eu não sei se é Las Vegas que eles colocam, mas tem uma brincadeira sobre isso que a gente vê alguns filmes, as pessoas trazendo esse ditado. Aquilo que se faz em tal lugar, só fica naquele lugar. É uma forma de dizer que os segredos, né, da pessoa tem que ficar naquele lugar de segredo. Basta eu Acho que é contar para Las uma Vegas, pessoa. né? É Acho que é Las Las Vegas, né? Vegas, né? O que se faz em Las Vegas fica em Las Vegas, né? Eu acho que é isso. Fazem Vegas, fica em Vegas, né? É, Acho, eu acho que é acho que é isso. isso. O problema é que vaza. Então vamos pensar na foto, na gravação, numa pessoa que viu, falar, eu te vi em tal lugar. Não viu, não vi. Inclusive tirei uma foto. Vazou, acabou. Acabou a tranquilidade da pessoa. Tenta imaginar esse quadro. É isso que acontece, é isso que o Freud vai perceber. O que incomoda no sujeito é aquilo que, sendo recalcado, é vomitado e não poderia. E aí tem afeto. O trabalho completo da psique é manter um recalcamento e não ter afeto. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque nós temos essa capacidade. Ele diz, inversamente, também podemos dizer que, enquanto o consciente controla a afetividade, os links, e a mobilidade, as emoções, a condição mental da pessoa em questão é considerada como normal. Entenderam? Está tudo sob controle. Joia, estou perfeito. Estou andando. Eu contei, acho que para vocês, da história da minha paciente, que tinha tudo na vida para ser um fracasso. Eu conheci, não como paciente, mas conheci numa intervenção psicossocial, onde eu fui com a psicóloga, socióloga na casa dela, porque havia uma denúncia de maus tratos. Acho que eu contei na última aula sobre esse caso. Foi para vocês? Para alguma turma eu contei. E aí a vida dela perfeitinha, tudo redondinho, ela se casa, vai ser feliz. Acontece algo, uma frustração, e aquilo quebra e havia afeto. Então, a dita normalidade é interrompida. Não obstante, há uma diferença inconfundível na relação entre sistema de controle e os dois processos contíguos de descarga. Enquanto que o controle do consciente sobre a motilidade voluntária se acha firmemente enraizado, suporta regularmente a investida da neurose e só cessa na psicose, o controle do consciente sobre o desenvolvimento dos afetos é menos seguro. Então, o que multiplica dentro de nós? O que não é tão seguro? O desenvolvimento dos links, dos afetos. Porque lembra que as ideias são catexias, carregam representabilidade, e se eu tenho links para elas, se eu tocar num link desse, ela é uma mina que se desencadeia. Esse é o fenômeno que desencadeia o sofrimento. Mas esse é o fenômeno que desencadeia também a cura, quando Freud percebeu a livre associação. Bom, gente, fechando então esse tópico, para a gente entrar no capítulo 4, no nosso encontro, ele vai avançar o instinto, o impulso instintual tem de esperar até que encontre uma ideia substituta no sistema consciente. Olha o deslocamento que o Samuel lembrou do termo para a gente há pouco, né? Na repressão ocorre uma ruptura entre o afeto e a ideia, a qual ele pertence, e que cada um deles, então, passa por vicissitudes isoladas. Então, o que é retirado no processo de repressão? O link, o afeto. O grande problema é quando o negócio é tão adoecido que eu perco todos os afetos. Mas eu não jogo fora, eu perco, e aí os afetos ficam soltos. E quando eu clico nesse link, ele fica meio bagunçado. Ele diz assim: descritivamente, isso é incontestável. Na realidade, porém, o afeto, de modo geral, não se apresenta até que o irromper de uma nova apresentação do sistema consciente tenha sido alcançado com êxito. Então, me acontece algo do meu inconsciente que, ao buscar uma imagem no meu consciente, criou um link onde ele não podia. Então, imagine uma pessoa que é agredida e ela não se lembrava da dor do que era agredir, porque foi reprimido. Ela não se lembrava disso. A vida toca, vai tranquila. E, de repente, surge uma cena, e aquela nova cena encontra um link, um afeto, que leva ela para uma cena tão dolorida que foi reprimida. E foi reprimida quando ela era criança. Então, quem enfrentou aquela dor foi uma criança que interpretou como uma criança e não dá conta daquilo.
a mãe que brigou, o pai que xingou, o pai que deu um chute na porta e ela achou que o chute ia ser nela, um acidente de carro que teve e ela pensou que todo mundo ia morrer, ela como criança teve que esconder tudo aquilo dela, está guardadinho, nada incomoda. Agora ela leva um susto, o susto não é tão grande, mas teve essa nova imagem, encontrou um link que tinha sido eliminado, pronto, me levou para uma imagem, e é por isso que aquela pessoa que levou um susto no volante, agora não quer dirigir mais. Mas como não quer dirigir mais? Porque existe um afeto ligado a uma dor que não é aquela. E por que o meu consciente tem essa propriedade? Porque lembra, a própria dor que eu tive também não é ela, é uma roupa. Foi emprestado. Foi uma nova repaginação, foi um novo registro. Então, para entender a dor, eu terei que voltar para aquela dor substitutiva, resolvê-la para que se perca esse afeto de dor. Na semana que vem, a gente vai falar sobre a topografia e a dinâmica da repressão. Então, nós falamos sobre a topografia, o caminho topografia, dinâmica e descrição. O inconsciente é topográfico, dinâmico e descritivo. Então, esse capítulo ele construiu material para que a gente entenda na semana que vem o processo da catexia e da anticatexia. Então, é um texto denso, eu recomendo, leiam várias vezes, grifem as palavras. Tinha uma coisa que eu fazia quando criança, não era em Barbacena, né, mas quando eu fazia, que era mais ou menos pegar um livro e uma professora de português e de inglês tinha me ensinado a fazer isso, eu estava meus 11, 12 anos. Está lendo o livro, não entendeu uma palavra, você não faz só pesquisar no dicionário, monta o seu dicionário. Eu tinha uma cadernetinha e eu pegava lá a palavra e pesquisava no dicionário e eu montava o meu próprio dicionário. Então, de inglês, nós tínhamos o dicionário de inglês, né? E era uma coisa gostosa. Na psicanálise, é interessante a gente ter o nosso próprio dicionário. Então, você está lendo, vê lá, catexia. O que é catexia? Representabilidade. Você faz o seu dicionário. Não fica procurando só o dicionário da Rudnesco, né, do Laplanche Pontalis. Não, faça o seu dicionário, das suas próprias percepções. Porque você não é só um leitor de psicanálise. Você tá numa caminhada para ser psicanalista. As ideias serão suas, a partir das ideias do Freud, do Lacan, do Garcia Rosa, do Quinet, de vários outros nomes, a partir das ideias deles. As ideias serão suas, da sua experiência clínica. E você vai renovar ou confirmar ou até soltar essas ideias no seu atendimento clínico. Ok? Certo, gente? Beleza. Perceberam que é bem denso? A gente conseguiu caminhar um capítulo, mas eu acho que pular isso, só dizer assim, não, Freud está falando aqui sobre emoção, afeto e instinto. Aquela pergunta simples que o Luiz trouxe no começo, olha o tanto que a gente vai destrinchando. E para resumir com ela, a minha pulsão instintual, ela não é emoção. E quando ela vira emoção, ela carrega a roupa do consciente. E ela pode ser uma emoção inconsciente, sim, porque agora, mas ela não vai para aquele lugar da pulsão. Então, quando eu falo de instinto inconsciente, eu não estou usando o mesmo nome para emoção inconsciente. É diferente. Ok? Beleza, Orlando. Muito bom. Acho que foi bastante elucidativa a aula e bem densa também, né? Vamos fazer uma leitura mais aprofundada para o próximo encontro. Gente, muito obrigado. Bom final de semana para vocês. Tivemos hoje aqui a Sinara, a Priscila, que são da outra turma. As duas já são psicanalistas, né? Já com formação completa. A Sinara está na outra turma nossa, mas acompanhando os nossos grupos. Já atende, né? E depois, se vocês quiserem, eu vou sair, eu vou interromper a gravação e vou sair. Lembra, vocês podem ficar o tempo que vocês precisarem ficar. Eu interrompo a gravação porque se vocês falarem mal de mim, não gravo. Mas aí tá a Priscila, vocês podem, se ela tiver tempo também, quiser conversar com vocês, se vocês quiserem falar com ela sobre como é que é o processo da formação, tá aqui a Sinara. A Sinara também já era, a atividade dela é anterior à psicanálise, o processo terapêutico, de mentoria, construção de coach, construção de imagem. Ela trabalha com mindfulness também. Esse campo é interessante vocês terem a opinião delas. E aí fiquem bem à vontade, tá bom? Mas Priscila e Sinara, obrigado. A Paula não pôde estar aqui hoje com a gente. E aí fiquem bem à vontade. Eu vou interromper porque a outra paciente já sinalizou que está me esperando. Um abração, gente. Boa semana. Um abraço. Obrigado. Obrigado, gente. Prazer.